O Itaú comprou o Unibanco em 2010, a XP em 2019 e a Avenue em 2023. A Natura comprou a Avon em 2010. O Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão e o WhatsApp por 16 bilhões. Empresas compram umas às outras o tempo todo. Agora, como que elas fazem isso? O Facebook fez um Pix de 16 bilhões de dólares para os criadores do WhatsApp? Não, é bem diferente disso. Vamos entender como uma empresa compra outra. Primeiro de tudo, o processo de compra e venda de empresa, os famosos M&A, Mergers and Acquisitions, podem ser simples ou mais complexos possíveis, tá? A verdade é que não tem uma regra definida dizendo como que uma empresa tem que comprar outra. Isso é sempre um acordo negociado entre as duas empresas. Existem vários termos e documentos envolvidos na operação, só que esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo aqui é focar em como uma empresa consegue comprar outra, principalmente a parte financeira da jogada. Bom, em linhas gerais, existem 3 grandes formas de se fazer isso. Primeiro, dinheiro mesmo, pagando para os donos atuais da empresa. Segundo, em investimento na empresa. Terceiro, em troca de ação. Mas antes disso, você precisa entender que quando uma empresa compra outra empresa, nem sempre essa compra é total, ou seja, 100% de outra empresa. No caso do Facebook comprando o Instagram e o WhatsApp, sim, foram compras de 100%. Em outros casos, uma empresa pode comprar, por exemplo, 30% da outra para ser um sócio minoritário mesmo, que vai ajudar a outra empresa, mas não controlar ela, ou até comprar, por exemplo, 60% da outra empresa para ser um sócio majoritário e ter sim o controle da outra empresa, mesmo sem ser dono de 100% dela. Já no caso do Itaú, ele comprou 35% da Avenue, portanto, ele não tem a maioria das ações, mas nessa compra, eles negociaram um contrato que depois de 2 anos, o Itaú poderia comprar mais um pedaço da Avenue de 15,1%, totalizando 50,1% da Avenue, caso o Itaú quisesse exercer esse contrato. Depois de 5 anos, o Itaú tinha ainda o direito de exercer uma nova compra pelo resto das ações e ter 100% da Avenue. Esse exemplo foi só para mostrar para vocês o quão flexível pode ser esse tipo de contrato. Desde que faça sentido para as duas empresas que estão negociando, o contrato pode ser no formato que praticamente você quiser. Agora, voltando para o nosso tema. Como que uma empresa paga pela outra? Sim. Uma das formas de compra da empresa, normalmente quando a gente está falando de empresas menores ou de empresas de tamanhos muito desproporcionais, ou seja, uma empresa muito maior compra uma empresa muito menor, essa compra pode sim ser feita 100% em dinheiro, quase como um Pix na conta. Acontece que normalmente nesse caso, esse pagamento na conta fica associado não só ao valor da empresa no momento da venda em si, mas também a algum atingimento de meta. Por exemplo, digamos que eu queira comprar a sua empresa por 10 milhões de reais. Eu vou te pagar 5 milhões de reais hoje, e mais 5 milhões de reais daqui a 2 anos, se a sua empresa bater uma meta de vendas combinada entre a gente. Por que isso acontece? Por 2 motivos. Primeiro, isso evita que o dono atual da empresa, quem está vendendo a empresa, saia avacalhando tudo e chute o balde e não se preocupe com a transição da empresa dele para o novo dono. Então isso dá uma segurança para o comprador de continuidade dos trabalhos e alinha o interesse dos dois. Afinal de contas, tanto a empresa que está comprando quer que o negócio continue crescendo, quanto quem vendeu também quer. Caso contrário, ele não vai receber a segunda parcela da venda da empresa dele. E o segundo motivo é bem inteligente também. A partir do momento da venda, a empresa compradora começa a ser dona de todo o faturamento e lucro da empresa que acabou de ser comprada. Isso significa que ela consegue usar o próprio resultado da empresa que ela acabou de comprar para pagar a segunda parcela da empresa que ela comprou. Presta atenção, imagina que você é dona de uma empresa gigante e você quer comprar a loja do seu Zé por 10 milhões de reais. Você combina com o seu Zé o seguinte: seu Zé, eu vou te pagar 5 milhões de reais hoje e 5 milhões de reais no final do ano que vem, se a sua loja bater uma meta de 3 milhões de lucro no ano que vem. Fechado? Combinado. Bom, faz bem essa conta aqui comigo. Você vai pagar para o seu Zé, na prática, 5 milhões de reais hoje, mais 3 milhões de reais que a própria loja do seu Zé vai gerar no ano que vem, mais 2 milhões de reais que também vão sair do seu bolso. Ou seja, você vai pagar ao longo desses 2 anos 7 milhões de reais do seu bolso. E o seu Zé vai receber 10 milhões de reais no bolso dele. Porque os 3 milhões que faltam, você usou da própria loja que o seu Zé vendeu para você para pagar para ele. Então sim, mesmo que a compra da empresa seja feita 100% em dinheiro, ainda assim a empresa compradora não precisa necessariamente desembolsar esse dinheiro todo. Uma outra forma também dela não desembolsar esse dinheiro todo é ela pegando um empréstimo ou captando investimento com um fundo de investimento para fazer essa compra. Ambas bem comuns também de acontecer e são estratégias que podem ser usadas tudo junto ao mesmo tempo. É por isso que inclusive de vez em quando você vai ver uma empresa menor comprando uma empresa maior. É mais difícil de acontecer, claro, mas é possível. Justamente
porque a empresa menor pode conseguir captar dinheiro muito bem para fazer essa compra de uma empresa maior, dependendo dos contextos de mercado. Agora vamos falar da segunda forma de comprar uma empresa, em investimento na empresa. Aqui, ao invés de você pegar o dinheiro diretamente e pagar ele para o dono antigo da empresa, você na verdade faz um aporte na empresa e passa a ser dono dela ou dono de uma parte dela. Por exemplo, digamos que o seu Zé, ao invés de querer vender a empresa para você por 10 milhões de reais, ele veio conversar com você sobre um investimento para ele expandir a empresa dele. Bom, nesse caso você pode, por exemplo, investir 3 milhões de reais na empresa do seu Zé. Agora, ao invés dela valer 10 milhões de reais, na prática ela vai valer 13 milhões de reais. Os 10 milhões que ela já valia, mais os 3 milhões que você acabou de botar dentro dela. Ou seja, você vai ser dono de 3/13 da empresa, aproximadamente 23%, e o seu Zé de aproximadamente 67% da empresa, que é o resto. Só que agora imagina que você tivesse investido 11 milhões de reais na empresa do seu Zé, e ela vale 10 milhões de reais, porque você acredita muito no potencial dela e você quer ter o seu Zé como seu sócio. Bom, nesse caso a empresa vai valer 21 milhões de reais, os 10 que ela valia mais os 11 que você acabou de investir nela. Só que você vai ser dono da maior parte da empresa, ou seja, 11, 21 avos, aproximadamente 52%, e o seu Zé com 48% na empresa. Na prática, você comprou a empresa, porque você acabou de ser o dono, só que fazendo um investimento nela. Você pode pensar, pô, nossa, mas aí foi muito mais caro para você, era melhor eu ter gasto só 10 milhões de reais e comprado a empresa toda. Então, depende do seu objetivo, porque repara o seguinte, se você compra a empresa por 10 milhões de reais, como no caso 1 que eu falei, você agora é dono de 100% da empresa. Só que essa empresa não tem, nesse exemplo, dinheiro nenhum dentro dela para investir. Se você quiser que ela invista em crescimento, expansão e afins, você vai ter que desembolsar mais dinheiro do seu bolso para colocar nessa nova empresa. Já no caso que a gente está falando agora, de você fazer um investimento na empresa, em que você investe, por exemplo, os 11 milhões de reais, apesar de ter só 52% da empresa e não 100% dela, a gente agora está falando de uma empresa que tem 11 milhões de reais já prontos para poder investir em expansão. E o seu Zé não colocou nenhum dinheiro diretamente no bolso dele. Pode ser que por conta desses 11 milhões de reais, vocês consigam agora, juntos, fazer a empresa valer 100 milhões de reais daqui a alguns anos. E aí tanto você quanto o seu Zé saem muito mais ricos da jogada. E bom, como você deve imaginar, pode acontecer uma mistura dessas duas coisas, como foi no caso do Itaú com a Avenue. Quando o Itaú comprou a corretora Avenue em 2022, ele pagou 160 milhões de reais em formato de aporte, ou seja, investimento na Avenue, o que a gente chama de uma aquisição primária, e 333 milhões de reais em secundárias, ou seja, em dinheiro no bolso dos sócios donos da Avenue diretamente. E aí, a gente tem que falar agora da terceira forma, que é normalmente a mais usada por empresas grandes, em grandes compras de empresas que você vê noticiadas, a troca de ações. Imagina que você é dono de uma empresa que vale 100 milhões de reais e você quer comprar a loja do seu Zé que vale 10 milhões de reais, como a gente falou aqui no exemplo. Mas você não quer ter que desembolsar 10 milhões de reais, seja porque você não tem esse dinheiro disponível agora, seja porque você quer usar esse dinheiro para outras coisas, mas ainda assim você quer comprar a loja do seu Zé e não quer pegar dinheiro emprestado para fazer isso. O que você pode fazer? A troca de ações. Isso significa que você vai receber ações da loja do seu Zé e o seu Zé vai receber ações da sua empresa. Isso pode ser feito tanto com empresas abertas em bolsa quanto com empresas de capital fechado, ou seja, empresas que não têm ações na bolsa de valores. Isso porque toda empresa pode ter ações ou cotas suas. Se a sua empresa vale 100 milhões de reais e no contrato social dela, lá está escrito que tem 100 milhões de ações ou 100 milhões de cotas, cada ação da sua empresa vale R$1. Simples assim. Assim também é com a empresa do seu Zé. Ele pode ter uma empresa que vale 10 milhões de reais com 10 milhões de cotas, em que cada uma das cotas vale R$1. Para trocar ações, o que normalmente acontece é que a empresa do seu Zé é incorporada pela sua empresa, ou seja, tudo vira agora uma única empresa de 110 milhões de reais, com 110 milhões de ações a R$1 cada ação. O seu Zé tem 10 milhões de cotas dessa nova empresa, da sua empresa no caso, afinal você é o dono majoritário dessa empresa maior também, e você tem 100 milhões de cotas dessa empresa. Na prática, é como se você tivesse trocado com o seu Zé 10 milhões das suas ações da sua empresa por 10 milhões das ações da empresa dele. Por isso, uma troca de ações. E por que isso é muito usado? Porque repara que ninguém teve que desembolsar nenhum dinheiro para fazer essa compra. Você não precisou desembolsar nada e o seu Zé ainda assim conseguiu vender a empresa dele por 10 milhões de reais. E aí você pode perguntar, ué, mas como que o seu Zé consegue depois transformar esses 10 milhões de reais em dinheiro de verdade que ele pode usar para viajar, afins, fazer o que ele quiser da vida dele? Bom, aí vai depender do acordo feito entre vocês. Em empresas que são abertas em bolsa, ele normalmente pode vender essas ações que ele recebeu suas para qualquer pessoa que queira comprar no mercado de ações. Normalmente, respeitando um período de lock-up, ou seja, para não ser algo assim tão instantâneo e para garantir que ele vai fazer uma boa passagem da empresa dele para você, você vai e coloca na cláusula do contrato do seu Zé que ele só pode vender as ações dele na bolsa depois de, 2 anos. Aí depois desse período, ele pode transformar então todas essas ações em dinheiro mesmo. Agora, em empresas que não são abertas em bolsas, ou tem algum tipo de contrato de obrigação de compra ou direito de venda, ou seja, vocês podem fazer um contrato
contrato que depois de 2 anos você é obrigado a comprar, agora sim com dinheiro, as ações do seu Zé para ele ter liquidez dessa venda. Ou seja, conseguir colocar o dinheiro no bolso dele. Essa é uma das formas. Outra forma é o seu Zé esperar um evento de liquidez, um IPO, um fundo de investimento fazendo um aporte na empresa de vocês, e nesse momento sim, ele vender essas ações dele e trocar elas por dinheiro. Mas, normalmente, você vai precisar de algum evento do tipo para que ele consiga transformar em dinheiro diretamente quando a venda é feita por troca de ações. E bom, de forma resumida, é assim que uma empresa compra outra. Eu diria que a terceira forma é a mais comum, mas talvez seja só a mais comum em empresas que são noticiadas abertamente assim. Porque no mercado privado de empresas que não são abertas em bolsa, vai lá saber o que acontece. E eu não trabalho em nenhuma boutique de M&A, ou seja, empresas que ajudam outras empresas nesse processo de compra e venda de empresas, para ter essa estatística certinha para vocês. Me diz nos comentários o que você achou e se quiser aprender mais sobre negócios, mais especificamente sobre o melhor livro de negócios que você nunca leu, assiste esse vídeo que eu vou colocar no card aqui.